Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Mariana Hayden, graduanda do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. E hoje trago para vocês esse vídeo referente a geradores de energia. E eu vou falar especificamente do dínamo. Antes de falar do dínamo, eu vou falar um pouco sobre a força eletromotriz. Existem várias formas para a produção da força eletromotriz, como podemos ver aqui alguns exemplos como o atrito, efeito termoelétrico, a ação da luz. Porém, vamos focar na indução eletromagnética, pois o dínamo funciona por meio dela. Na imagem, podemos observar um ímã ou um eletroímã se aproximando de um condutor. O campo magnético desse ímã, que é a fonte não elétrica, induz a uma força eletromotriz e a passagem de uma corrente dentro da espiral. A força eletromotriz é uma ação elétrica produzida por uma fonte não elétrica, no caso, o ímã ou o eletroímã. Um ímã é definido como um objeto capaz de provocar um campo magnético à sua volta e pode ser natural, o ímã pode ser natural ou artificial. O campo magnético ele envolve totalmente os ímãs, de uma forma que qualquer ímã ou qualquer outro corpo ferromagnético seja submetida a essa força magnética. Porém, o campo magnético ele não é visível aos nossos olhos. Então a gente faz esse tipo de experimento aqui que vocês podem ver na tela, que é um ímã em cima de um vidro e a gente joga malha de ferro sobre ele. Assim, a gente observa que o campo magnético desse ímã aparece a partir do momento que a gente faz esse tipo de experimento. O funcionamento do ímã basicamente é que os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem. A produção de energia elétrica vem desse pequeno conceito. Quando ocorre essa sucessiva mudança de polaridade, as cargas elétricas são impulsionadas e então advém a força eletromotriz. A indução de Faraday e Lewis é um dos princípios básicos do eletromagnetismo. Esse princípio prevê como que o campo magnético, aqui vocês podem ver no GIF, está representado pelo ímã, interage com o circuito elétrico, produzindo uma força eletromotriz. E qual que é a física de trás do dínamo? A física aplicada no dínamo é a indução magnética, num quadro plano que gira em um campo magnético uniforme. Esse fenômeno pode ser explicado pela lei de Lenz, que estabelece que o sentido da corrente induzida é oposto à variação do campo magnético gera corrente. Logo, a variação de um campo eletromagnético gera corrente elétrica. A gente pode ver nesse GIF a mão chegando aqui com o ímã. Aqui existe uma bobina e essa variação do campo magnético com a bobina faz com que gere energia e a luz acenda. Geradores de energia e suas correntes. Geradores são elementos responsáveis por fornecer energia para os circuitos elétricos. Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma diferença de potencial, que promove a movimentação dos elétrons. Quando a movimentação dos elétrons ocorre em um único sentido, dizemos que o circuito é percorrido por uma corrente contínua. A gente pode ver aqui no gráfico essa corrente contínua na cor vermelha, e nesse GIF a gente consegue ver aqui do lado esquerdo a corrente contínua. Se o sentido da corrente variar periodicamente com o tempo, dizemos que ele é percorrido por uma corrente alternada.
A gente consegue ver essa corrente alternada no gráfico na cor verde, ela vai alternando, e aqui no GIF a gente consegue ver também ela alternando sempre de direção. O dínamo é muito parecido com um alternador. A principal diferença consiste na inversão da polaridade do ímã ou eletroímã a cada 180 graus de rotação, para que gere uma corrente contínua, ao contrário dos alternadores, né, que transformam essa energia mecânica em uma corrente alternada. Então, resumindo, o dínamo ele transforma a energia mecânica em corrente contínua, e os alternadores transformam a energia mecânica em uma corrente alternada. Basicamente é essa a diferença do dínamo para os alternadores. O dínamo é constituído por um ímã e uma bobina. O dínamo nada mais é que um gerador de eletricidade formado por um ímã fixo em um eixo móvel, onde ao redor desse eixo existe uma bobina. Não existe nenhum contato físico entre o ímã e a bobina. No caso do dínamo da bicicleta, que eu trouxe como exemplo, o movimento da rotação da roda ou da correia é transferido para o eixo do dínamo, transformando assim a energia mecânica em energia elétrica e uma corrente contínua. Os principais componentes do dínamo: eletroímã fixo, que nada mais é do que uma barra de ferro e bobinas, que quando expostas a uma corrente criam um campo magnético. O eixo, que é uma parte cilíndrica que transmite o movimento de rotação à armadura do dínamo. O quadro, que é uma caixa metálica que abriga o campo magnético. Ventoinha, que é um dispositivo com pás que permite a circulação de ar de modo a resfriar o dínamo. A armadura, que é a parte móvel do dínamo, constituída por uma bobina que produz corrente elétrica. A bobina, que trata-se de um fio condutor enrolado em torno do cilindro da armadura. A escova, condutor que é friccionado contra as placas do comutador, transmite a corrente contínua produzida pelo dínamo a um circuito externo. O comutador é um anel metálico dividido em dois setores, cada um ligado aos terminais da armadura. Em cada meia volta da armadura, o comutador troca o terminal ligado ao circuito externo. Isso origina uma corrente de mesmo sentido, apesar de variar a intensidade. Tal corrente é denominada de corrente pulsante, que a gente pode ver no gráfico aqui a diferença dessa corrente. Aumentando-se o número de setores do comutador, o que é possível através do aumento do número de armaduras, obtemos uma corrente praticamente contínua no circuito externo. Dizemos que a corrente está retificada e o aparelho constituiu um dínamo, porque não existe a corrente contínua, porém o dínamo tem a corrente praticamente contínua, que a partir do momento que você aumenta o número de armaduras, você aumenta também o número de setores do comutador. E isso faz com que a corrente pulsante gere mais correntes pulsantes em uma sequência tão rápida que quase que fica uma linha reta aqui em cima, como vocês podem ver no gráfico. Diferente desse tipo de corrente pulsante, entendeu? Se a gente usar esse tipo de corrente, um aparelho, para ligar uma luz elétrica ou uma lâmpada, esse formato de corrente vai fazer com que a luz fique piscando. Isso não é o que a gente mais deseja. Por isso que a gente faz essa retificação para essa corrente ficar quase que contínua e não ter o problema dela ficar piscando, no caso. É isso, muito obrigada pela atenção e até uma próxima.